A vida não beneficia os bonzinhos, e isso não é segredo. Todo adulto aprende isso, cedo ou tarde. Mas existe um tipo específico de pessoa que sofre mais do que todas. Aquela que acredita que ser correta, justa e leal é o suficiente. O Kunigami acreditou nisso. Ele acreditou que jogar limpo protegeria, que o caráter venceria o ego, e que ser o herói garantiria o respeito. E foi exatamente por isso que ele foi jogado para o pior lugar de todos. Não por ser fraco, não por ser incapaz, mas por acreditar demais no mundo que não joga com as mesmas regras. Esse vídeo não é sobre futebol, é sobre o dia em que você descobre que a vida não te deve justiça nenhuma. Para você entender o porquê a queda do Kunigami não foi azar nem roteiro conveniente, eu separei esse vídeo em tópicos. Cada um revela uma camada da mente dele, e talvez uma camada da sua. Agora, preste atenção. O Kunigami entra no Blue Lock carregando uma crença silenciosa, mas extremamente comum. Se eu fizer tudo certo, o resultado vem. Essa ideia não nasce dele. Ela é plantada. Você cresce ouvindo que o esforço sempre compensa, que o caráter é recompensado e que o mundo reconhece quem merece. Mas ninguém te conta a parte desconfortável. O mundo não premia a intenção, ele premia o impacto. Maquiavel escreveu algo parecido há muitos séculos atrás. Os homens julgam mais pelo resultado do que pelas intenções. Me diz, quantas pessoas boas você conhece que continuam estagnadas? E quantas vezes você viu alguém menos ético avançar? O Kunigami não perde porque é fraco, ele perde porque joga com valores, num sistema que não foi criado para premiar valores. O Blue Lock não quer heróis, o mercado também não quer heróis, e nem a vida adulta quer. Ela quer pessoas que entreguem resultados, mesmo quando o jogo é injusto. E esse é o primeiro choque psicológico real, quando você percebe que ser bom não te protege, e que o mundo não te deve reconhecimento algum. A eliminação do Kunigami não é esportiva, ela é simbólica. Ele não falha tecnicamente, ele falha estrategicamente. Já sentiu isso? Você entrega tudo, faz mais do que pedem, segura o time nas costas e um dia o sistema simplesmente decide que você não serve mais. Sem aviso, sem conversa e sem gratidão. Hannah Arendt dizia que a pior forma de violência não é o ataque direto, é a indiferença institucional. Quando o sistema te descarta, ele não destrói a sua habilidade, ele destrói a sua narrativa interna. Você começa a se perguntar, se isso não bastou, quem eu sou então? O Kunigami perde o lugar, mas o que dói de verdade é perder a certeza de que o caminho que você escolheu fazia sentido. O wildcard não é punição, é realidade concentrada. Ele representa aquele período da vida em que você perde status, perde identidade e perde a versão idealizada de si mesmo. O Nietzsche dizia, é preciso ter caos dentro de si para gerar uma estrela dançante. Mas quase ninguém fala do caos, só da estrela. No wildcard não existe validação, não existe aplauso, existe apenas o silêncio, dor e repetição. Me diz uma coisa, quem você é quando ninguém te reconhece, quando você não tem plateia? Kunigami treina não por sonho, mas por medo de desaparecer. E isso é mais real do que parece. Muita gente só amadurece depois de perder tudo o que sustentava sua identidade. O wildcard é onde a ingenuidade morre e onde começa a consciência. Quando o Kunigami retorna, ele venceu, mas algo está errado. Ele está mais forte fisicamente, mais resistente e mais eficiente, mas também está mais fechado, mais frio e mais distante. Me diz, quantas pessoas que você conhece que deram certo, mas parecem vazias? Carl Jung alertava, aquilo que você reprime não desaparece, retorna como destino. Kunigami venceu o sistema, mas ainda não integrou a própria dor. Ele deixou de ser ingênuo, mas ainda não sabe quem quer ser agora. E essa é uma fase perigosa, quando você deixa de ser fraco, mas ainda não se tornou inteiro. Aqui está a virada real do vídeo. A vida não exige que você deixe de ser bom, ela exige que você deixe de ser ingênuo. O Kunigami não errou por querer ser herói, ele errou por achar que isso bastava. Aristóteles dizia que a virtude é equilíbrio, nem submissão e nem crueldade. Você é bom por escolha ou por medo do confronto? Existe uma diferença brutal entre bondade consciente e submissão disfarçada de virtude. Ser firme não te torna mal, ser estratégico não te torna frio, e ser assertivo não te torna egoísta. O mundo respeita quem tem limites claros. Valores sem força não sobrevivem, e força sem valores não sustenta. O Kunigami Rensuke não perdeu apenas uma partida, ele perdeu uma identidade. Ele entrou no Blue Lock acreditando em algo que quase todo mundo já acreditou um dia. Se eu for correto, se eu fizer o certo, se eu for justo, a vida vai me recompensar. Mas o Blue Lock fez o que a vida faz com todo mundo, cedo ou tarde. Destruiu essa ilusão. Kunigami acreditava no ideal do herói.
aquele que luta limpo, que protege os outros e que vence sem precisar se corromper. Mas me diz, o que ele ganhou com isso? Ele foi jogado no Yudikari, um lugar onde ninguém aplaude, ninguém espera você e ninguém se importa se você quebrar. E aqui está a primeira verdade que dói admitir. O mundo não pune quem é mau, o mundo pune quem é ingênuo. Nietzsche dizia que quem luta com monstros deve tomar cuidado para não se tornar um, mas ele também alertava algo ainda mais cruel. Quem se recusa a mudar, quem se agarra a uma moral frágil é esmagado pela realidade. O Kunigami não foi descartado porque era fraco, ele foi descartado porque o mundo não precisa de heróis, precisa de vencedores. E isso se conecta diretamente com a vida real, na escola, no trabalho, nos relacionamentos e nos seus sonhos. Quantas vezes você foi o bonzinho? Quantas vezes você cedeu, confiou e esperou o reconhecimento e viu alguém mais agressivo, mais ousado, menos preocupado em agradar, passar por cima de você? Não porque ele era melhor, mas porque ele entendeu o jogo antes de você. O mundo não pergunta se você foi justo. Ele pergunta, você venceu ou não? E o Yudikari representa exatamente isso. O momento em que a vida te empurra para o fundo e diz, agora você aprende ou você desaparece. O Kunigami voltou diferente. Não porque ele se tornou mal, mas porque ele entendeu algo essencial. Bondade sem força não é virtude, é vulnerabilidade. Aqui entra Aristóteles. Para ele, a virtude está no meio termo. Não no excesso de agressividade, mas também não na ingenuidade. Kunigami não abandonou seus valores, ele endureceu eles. E é isso que separa pessoas quebradas de pessoas transformadas. A vida vai te quebrar em algum momento. Vai te tirar algo, vai te jogar no Yudikari, pessoal. Pode ser uma rejeição, uma falha humilhante, uma traição ou um sonho que morre. E aí vem a escolha mais importante da sua vida. Você insiste em ser quem você era, ou você vai aceitar se tornar alguém mais forte? Kunigami nos ensina que não basta ter um bom coração, é preciso ter estrutura emocional, força psicológica e fome de sobrevivência, porque o mundo não respeita intenções, ele respeita a presença. E no final, Brynlock deixa claro, o herói clássico morre, mas nasce algo ainda mais perigoso. Alguém que sabe quem é, o que quer e não pede permissão para existir. E agora a pergunta que fica é essa para você. Você está tentando ser bom ou está tentando ser forte o suficiente para não ser destruído? Eu sou Hyorin e lembre-se, o impossível só existe para quem teme tentar.